Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta com o nosso podcast do Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras. E hoje aqui a gente trouxe uma figura ilustre que eu tenho uma honra, grata satisfação de receber, que é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, mas quem é Carlos Eduardo? Cadu, ficou melhor para você? Ou então, professor Cadu? Queria te cumprimentar, querido, agradecendo pela tua presença aqui no nosso PTcast. É uma honra, uma satisfação receber. Já tive a honra de estar com o Cadu na Câmara de Vereadores, quando ele foi vereador junto comigo também. A gente já fez bons debates. Eu falo que costumo lembrar de sentar na cadeira lá da Câmara e olhar ele com a sua fala que conseguia contagiar a todos dentro do plenário. Um professor de história, né? Por isso. Fala, Cadu, seja bem-vindo, professor de história. Quem é esse Cadu, político, professor de história, pai, patrocinador de um menino que joga bola pra caramba? Isso aí, jogador cara. Qual é o nome dele? Raul. O Raul, e tem nome de jogador aí também. Então, aí. Quem é esse Cadu aí? Conta para nós um pouquinho. Então, meu querido Leila, primeiro eu quero agradecer muito estar aqui na sua presença, um amigo que a política me trouxe. E como tu mesmo disseste, na Câmara de Vereadores você era um orgulho da nossa cidade, um vereador sempre questionador, um vereador que vai para além de fazer as leis, e na época um vereador que conseguia traduzir de maneira muito simples para a população aquilo que ela mais desejava, seja por um aspecto de cobrança da prefeitura, mas também de dizendo aonde que pode ser melhorado na prefeitura para que a população tivesse mais acesso. E hoje é um orgulho muito grande, meu amigo, que a política me trouxe, estar aqui na condição de pré-candidato a prefeito pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Quantas vezes me convidou para vir para o Partido dos Trabalhadores? Muitas vezes, lá na Câmara ainda, dizia, Leila, a sua casa é o Partido dos Trabalhadores, você tem que estar lá. E hoje é um sonho realizado, você está conosco nesta grande batalha que é em favor das pessoas que mais precisam do poder público. E, justamente, o PT acaba carregando com ele essa marca de luta por justiça social. Legal, mas eu quero ouvir falar de ti aqui hoje. Eu te convidei para vir no podcast porque eu quero saber mais do Cadu ali. A gente fica muito na formalidade do plenário, dos bastidores do nosso campo progressista de movimentos e tal. Mas o Cadu é pessoa física, o Cadu pai. Como é que é o dia a dia do Cadu? Então, sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, dou aula aqui em Florianópolis, no Continente, no Pero Vaz de Caminha, e é uma vida muito gratificante, porque é o contato que nós temos com muitas pessoas, crianças, adolescentes, e que a gente entende, principalmente na perspectiva de quem está do outro lado de uma situação de poder, buscando o seu lugar ao sol. E eu posso dizer com tranquilidade hoje que o professor Cadu tem essa inspiração na vida, que é sempre a busca da luta coletiva e a melhoria de vida para quem precisa. E sala de aula é também um espaço para isso. Argumentar, dialogar, buscar transformar a vida das pessoas para que elas tenham sempre uma chance de garantir na sua própria vida melhores condições. Esse é o professor do dia a dia de sala de aula. E você gosta de provocar o senso crítico do aluno com na sala de aula? Com certeza. Me inspira muito, né, o saudoso Paulo Freire, que traz uma perspectiva muito diferente de educação. Aquela perspectiva que tira o mecanicismo, que tira a lógica de professor e aluno numa distância muito técnica. Não. O professor é aquele que entende a vida do aluno e que consegue, a partir do entender essa vida, traduzir experiências do saber de uma maneira mais simples. Essa é a forma na qual uma educação libertária se faz presente. Eu acho que não só Paulo Freire, entre outros pedagogos no Brasil, que nós somos, na verdade, referência na pedagogia, nós temos também não só uma missão, mas corresponder para a sociedade brasileira, e aqui em específico Florianópolis, corresponder com um saber crítico, para que as pessoas tenham ferramentas, que sejam capazes justamente de decifrar a realidade e, a partir desse decifrar a realidade, conquistar cada vez mais o seu lugar de direito, o seu lugar de fala, o seu lugar de identidade.
Então, esse é o professor Cadu. E o professor Cadu parece muito apaixonado pela profissão. Muito. É um professor apaixonado mesmo? Muito, eu adoro a minha A gente profissão. que acompanha as redes sociais do Cadu, se puderem acompanhar, vale a pena porque é legal, assim, é divertido a relação que ele tem de professor com o aluno, os alunos com o professor. Eles fazem trancinha nesse cabelo aí, cara, eles fazem brincadeiras e tal. E ele sempre, de uma forma irreverente, é muito atrativa a aula dele, que eu já conversei com algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar em sala de aula com o Cadu. E Cadu, agora como é que tu chegou na política? De professor Então, Cadu, professor Cadu político. Sim. O que te levou à política? É, obviamente um professor de história que tem uma boa base, né, para poder se interessar por política. Mas confesso que foi bem antes de uma formação acadêmica. Ah, que legal isso. Foi bem antes. Eu lembro porque eu sou filho de operários, né? Aliás, meu pai e minha mãe, eles vieram da roça, depois se tornaram operários. E quando eu me deparei com uma situação até indesejada para uma criança, foi quando meu pai, depois de ter sofrido uma doença severa e tal, na volta dele, na sequência, acabou sendo demitido pela empresa, faltando 1 ano para se aposentar. Isso trouxe, obviamente, para a nossa família uma consequência. Sim, claro. Dentre as consequências foi eu ter que trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, que também não é uma realidade específica do Cadu, mas de uma grande parcela da população brasileira. Com certeza. Essa parcela despossuída, né? E ao fazer-me já adulto ainda criança, no trabalho do dia a dia, eu sempre me perguntava se isso era normal, se isso era uma coisa que era um fato, que era impossível se que a vida tinha que ser desligar daquele dessa. Isso. E aos poucos eu fui tentando saber se era com todo mundo, se era assim mesmo e tudo mais. Até que o meu irmão mais velho, ele já era uma pessoa que buscava muito as palavras de Lula para se guiar na vida, mesmo não filiado a partido político. Eu sempre me questionava, no Brasil, quem que pode estar levando essa luta dos despossuídos, daqueles que passaram por injustiça, a ponto de mais pessoas escutarem, de mais pessoas se organizarem, de mais pessoas lutarem para que isso seja revertido? E eu lembro de um episódio muito interessante, quando ainda trabalhava numa empresa, e eu tinha apenas 16 anos. Eu trabalhava nessa empresa e era um período eleitoral, e tinha o horário político, e quando eu estava passando para bater meu cartão ponto, né, para sair, aquela da máquina de fazer o barulho, da máquina de fazer o barulho e tal, apesar de parecer muito jovem, eu já tenho os meus 45. Então, quando eu passei, estava o Lula falando na TV. E eu era muito novo. Lembra o ano? Mais ou menos? Tinha 16 anos, devia ser um ano de 97. Tinha um programa eleitoral, Lula falando, parou e foi ouvir. Fui ouvir. E foi pela primeira vez que eu, como um adolescente, que não tão ligado à política, ao escutar Luiz Inácio Lula falando, aquilo entrou no meu ouvido como algo acessível. Olha, esse cara está falando coisas que batem em mim. A linguagem dele. Linguagem soa algo compreensível para aquele momento. Despertou alguma coisa. Aquilo ficou um pouco apagado, mas sempre pensava nisso. Até que chegou um momento que, na minha cidade, onde eu morava naquele período, era Ilhota, eu moro aqui em Florianópolis desde 2001, então já vivi em outros lugares, mas quando chegou para mim uma revista, uma cartilha, que era uma cartilha de formação do Partido dos Trabalhadores. E aí eu fui ler o que, de fato, esse partido... Mas isso chegou para ti de onde? Chegou para mim de um professor. Mas o universo, ele não brinca, né? Não ele brinca. foi botando devagarzinho, Isso, foi colocando os pontinhos ali para te deixar na costura, chegar no dia de hoje. Isso. Um amigo meu, né, junto com um professor, professor Laédio, inclusive já não está mais nesse plano nosso. O professor Laédio chegou com um amigo meu, de Alisson, e aí me entregaram a cartilha e disse, olha, o que você acha disso aqui? E aquilo ali me deixou muito envolvido com aquela história, né? E aí, depois disso, foi só atuando de forma mais militante, me filiando em 97, 98.
e depois buscando me sindicalizar na empresa, construindo chapa para disputar o próprio sindicato, movimento sindical também, já então. com 17 anos de idade, isso era muito jovem. E eu me interessei tanto pela política que, na época, eu fui fazer, depois de me formar no ensino médio, ciência política na universidade. Eu fiz ali a ciência política, fazia movimento estudantil. Eu tive uma experiência inversa, né? Eu comecei no universo do trabalho, na militância, e depois eu fui para o movimento estudantil, mais aí no caso universitário. Isso que é incrível, né? A diversidade de formas de chegar ao meio político, né? Eu fui de uma base comunitária e também com entendimento do ponto de vista dos meus pais, principalmente meu pai, que era trabalhador também, ele já foi trabalhador da construção civil, pedreiro e tal, e ele sempre falando que o trabalhador sempre se ferra nesse país e que precisa alguém lutar pelos trabalhadores e aí tu começa a juntar as coisas, né? E aí chega na questão política. Sim. E o teu foi o inverso também. Então foi trabalho, para depois a movimento sindical. Já ali já tinha uma paixãozinha pela política lá dentro, tomando uma certa forma. Adormecida e estava sendo construída. E aí quando eu chego na universidade, milito no movimento estudantil, fizemos grandes manifestações na época para diminuir a mensalidade, que era algo muito exorbitante, e ainda em várias universidades é assim hoje. E aí foi um momento que me destaquei como um militante, de fato, dos movimentos sociais ali no movimento estudantil. Eu lembro que, nesse período, nós começamos a organizar vários diretórios centrais de estudantes no estado de Santa Catarina. E a ponto de nós fazermos uma eleição e disputarmos a União Catarinense dos Estudantes. E nós fomos vitoriosos, nós montamos uma chapa, fomos vitoriosos, elegemos a presidente. Sim. Que legal isso. E foi uma construção muito bonita, a ponto de ajudar, por exemplo, na época, o nosso deputado federal Pedro Kizai, na concretização de um sonho para muitos catarinenses, que foi o artigo 170. Sim, eu estava lá naquele artigo, processo, estava lá na luta em favor para que os estudantes catarinenses, e o fato de nós, naquele período, não termos universidades públicas e gratuitas, na maioria dos casos, no interior de Santa Catarina, sempre eram as comunitárias ou privadas, então era mensalidade. Então nós conseguimos fazer uma grande batalha naquele período e aprovamos, junto com o deputado que era estadual na época, Pedro Kizai, um projeto, Pedro, que nós vamos convidar também em breve os deputados da nossa bancada, que orgulha o Partido dos Trabalhadores, e vai estar aqui com a gente também conversando. Isso. E nós aprovamos o artigo 170, que muitos jovens até hoje se formam pela garantia, né, do acesso à educação, neste caso, do ensino superior, graças ao artigo 170. Eu tenho um orgulho enorme de ter a Digital lá, de ter construído essa luta, de ter, junto ao deputado, garantido esse projeto maravilhoso que beneficiou várias pessoas aqui em Santa Catarina. Então você foi fazer política e já de cara fez política pela educação. Pela educação, sim. Que também ali já começou a misturar as coisas, né? De professor Cadu para professor Cadu político. Isso. E aí foi avançando. Foi avançando. Você virou dirigente partidário? Então, como a gente acabou se destacando nesse processo de militância, de educação, juventude, o que vai acontecer? O professor Laédio, esse que tinha lá atrás passado para mim as informações do que era o PT, me apresenta na época também o presidente estadual Milton Mendes, que é uma grande figura, e com isso fui conhecendo vários dos nossos companheiros, né? E acabei tendo ali, por parte desses companheiros, uma sensibilidade. Pô, esse garoto aí está numa crescente de construção política e movimento. Eu acho que ele poderia estar junto conosco na direção do partido para construir a juventude do Partido dos Trabalhadores, porque ela é organizada em setorial e tudo mais. E aí eu fui chamado para organizar a Você era garoto de qual idade? Eu devia, em 2000, isso, eu deveria ter meus 21 anos. Era um garoto ainda. Garoto. Aí é onde eu vim para Florianópolis, né? Então, nesse período de 2001, 2002, e de lá para cá, moro em Florianópolis, tenho meu filho aqui em Florianópolis, atuo nessa militância em Florianópolis, já fui presidente do PT aqui em Florianópolis. Então, assumiu até a presidência do Partido dos Trabalhadores? Do partido, 2 mandatos? 2 mandatos. E tenho um orgulho tremendo, além de uma paixão gigante por essa cidade que me acolheu, e na qual eu tenho também a maior paixão da minha vida é ter o meu filho Manezinho, o Raul, que estamos aí construindo
vida juntos, né? O Raul está com quantos anos? O Raul tem 12 anos agora. 12 anos. Agora tu está olhando para trás, olhando para ele, vendo tudo que tu fez e pensando, Jesus, olha o que eu faço, o que eu aprontava. Exatamente. E eu tenho agora também uma outra visão. Eu acho que quando... Acho que evolui bastante, né? A gente olha com uma diferença gigante, né? Várias outras perspectivas, gerações, né? Com certeza. E eles nos ensinam muito, né? Eu hoje sou um aprendiz do meu filho, né? Então eu sempre digo falo isso. isso Eu sou aprendiz do meu filho. Ele me traz coisas assim que eu me questiono. Poxa, eu acho que é isso. As gerações têm que ter essa abertura de diálogo, porque senão a gente fica preso a muitos paradigmas da nossa geração. Tem a música do Marcelo D2 fala, eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Exato. E ele gravou com o filho essa música e a parte do filho, que ele fala, eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. E eu falo isso sempre para minha filha desde pequena. Minha filha já tem 25 anos, tem uma filha de 25 anos, muita gente nem sabe. E a minha filha, para mim, foi um divisor de águas também. Como você está falando assim, eu aprendi demais com ela. Eu sou outra pessoa. Claro. Eu já era uma pessoa legal, bacana, boa, querendo... melhorar a cada dia, mas depois conheci, que tive a oportunidade de ver ela crescendo, se desenvolvendo, e essa geração, se a gente se permite isso, né? Claro. Essas novas gerações vão trazendo para a gente um aprendizado gigantesco, e quem aproveita isso, a gente sabe que vira outra pessoa e uma pessoa capaz realmente de transformar a vida de outras pessoas, e assim a gente vai fazendo esse movimento. Claro. Isso é que é a melhor dinâmica que a gente tem na vida, de ter a oportunidade de ter um filho. E eu vejo que tu fala isso também de uma forma muito apaixonada. Sim. E no Partido dos Trabalhadores, 2 mandatos de presidente, e um dos mandatos você teve a honra de organizar a vinda do presidente Lula a Florianópolis, num dia histórico na frente da catedral, lotada, tomada o centro da cidade, as pessoas eufóricas, o Lula todo suado ali, daquele jeitinho dele ali. Sim. Então, porque... acho que foi uma tarefa difícil. Muito, muito, porque foi um período onde, mediaticamente, e não só, um oportunismo político que se fez de uma operação que, inclusive, está caindo a casa, né? A Operação Lava Jato. A cada dia. Todo mundo agora está entendendo que esta operação foi para destruir o Brasil. Destruir o Brasil, um grande esquema realmente. Um esquema de ataque ao polo tecnológico, industrial, político. Para nós entendermos o que significa a Petrobras, em números, ela é equivalente ao PIB da Argentina, ou seja, é um país dentro de um país. E nós estávamos num período de governos do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, num processo de em pleno emprego. Sim. Essa rapaziada que nunca, e isso a história política vai ainda corrigir o erro do que eles fizeram conosco. Sim. Essa rapaziada nunca acreditou que a população brasileira, espelhada na figura do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, pudesse governar e dar certo. E nós provamos que o povo brasileiro, representado, espelhado nessas figuras simbólicas, não só do Brasil e hoje do mundo, nós podemos fazer e fazemos muito bem, a ponto de nós acabarmos com a miserabilidade no Brasil. Que ninguém acreditava que fosse possível. A ponto de, para nós termos uma ideia, o Brasil se despontar economicamente no mundo, coisa que era impensado. Ficou respeitado lá fora. Respeitado, a ponto de nós nos transformarmos também num país de pleno emprego, a ponto de uma empresa como a Petrobras, que quase foi privatizada em governos anteriores, se transformar numa grande empresa internacional. Exportando tecnologia. Isso, ou seja, para eles era inconcebível. E para eles voltar, porque essa rapaziada, nós temos que saber disso, eles se construíram bilionários, privilegiados, a partir do uso inconsequente do Estado brasileiro. E por Estado brasileiro nós temos que dizer que é o uso do meu imposto, do teu imposto e do imposto até hoje no Brasil. Eles usurpam o poder, né? Claro, porque pega isso da gente e transforma isso em patrimônio deles. Sim. E quando eles perdem isso, eles ficam à deriva, eles querem voltar a qualquer custo. E a Lava Jato foi justamente um projeto de volta, de retorno daqueles que nunca aceitaram o povo brasileiro governando. E quando a Lava Jato, como hoje, está sendo desnuda e nós estamos sabendo tudo que tem por trás. A armação que foi feita, tanto para prender Lula, para combinar provas, combinar, até agora com a Procuradoria do TRF4,
também, com a procuradora, com mais 3 procuradores. E assim, eu Eles acredito criaram- que para a história vai se tornar uma Claro. aberração jurídica a Claro. ser estudada até. E sim, Porque na época... que bom que agora está aparecendo, né? Claro. Porque isso vai Agora- começar a mostrar para as pessoas a verdade. O esquema que estava montado para retirar da Petrobras 2,5 bilhões para um instituto montado da Lava Jato, Não, incrível. que era um absurdo, Para uso privado. privado, É. ou seja, a casa está caindo. E é bom que o povo brasileiro também, nós temos que dizer, é um povo sábio. Ele pode ter sido enganado por um momento, Uhum. mas ele se despertou e colocou quem merecia no lugar de novo, que era o lugar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E que está revertendo de novo E olha, várias injustiças. E Cadu, o PT apanhando nos últimos anos como Exato. apanhou. Toda essa armação jurídica em cima do presidente Lula, Dilma sendo golpeada. Sim. E eu quero um E detalhe, aí, Leandro. mesmo assim, o presidente Lula vem e consegue voltar e Isso. com um discurso realmente de pacificação, de tentar unir o país. Claro. Tanto que o lema do governo federal nosso é união e reconstrução. Construção, claro. Estamos reconstruindo todos os programas, estão Exatamente. vindo. É um ícone realmente na política, né? E quando tu me falas naquele processo da vinda do Lula para Florianópolis, né, nós sabíamos de tudo isso, sabíamos da injustiça que estava Porque foi sendo no ano cometida. um dos piores momentos, né? Piores. Estava bem porque, sendo perseguido. Claro, você imagina um ataque 24 horas como coisa que nunca tinha acontecido na história do Brasil. Uhum. De parar uma novela para transmitir aquela vergonhosa operação da Lava Sim. Jato, que só tinha um intuito, atacar o Lula e atacar o PT. Só Isso. esse o intuito. E as pessoas, óbvio, recebendo essa carga de informação, sem uma contrapartida, uma outra informação, elas definitivamente começaram a criar um ódio, uma raiva. E nós sabíamos que era preciso resistir. E você resiste chamando também a população, chamando os seus, chamando a militância para a rua. E para nós foi muito gratificante, naquele momento, fazermos um ato público, mostrando para todos e todas que a história vai cobrar lá na frente, como está Sim. cobrando agora. E Florianópolis, na época como presidente, e vários companheiros e companheiras da direção do partido foram protagonistas nisso, Sim. fez o maior ato daquela caravana do Lula pelo Brasil inteiro. Foi Floripa. Foi Florianópolis. Né? Porque Florianópolis tem esse viés de resistência, seja desde a Nova Embrada, seja no cotidiano, na luta por uma cidade cada vez mais sustentável, seja esses professores e professoras que estão todos os dias nas salas de aulas e sabendo o que acontece com a nossa educação aqui, seja os trabalhadores do serviço público, seja os trabalhadores da CONCAP, quanta resistência se faz aqui em Florianópolis, não é num lugar específico, Não. são vários lugares. É verdade. Se pegarmos a periferia de Florianópolis e a forma de resistência que essas pessoas têm numa das cidades mais caras do país para sobreviver, onde tem um aluguel mais caro do Brasil, Sim. você fica, às vezes, abismado. É de uma coragem, é de uma defesa de vida, é de uma resistência maravilhosa. E nós temos que ter esse olhar. A prefeitura teria que ter esse olhar. Isso. E, pelo contrário, recentemente, a prefeitura toma um corpo, toma uma narrativa que o que não é parecido com ela, ou seja, uma classe média, uma classe mais abastada, ou é vagabundo, ou é bandido, tem que morrer, tem que higienizar, tem que limpar a cidade. E está errado. Ataque ao trabalhador do serviço público. É uma lógica equivocada e que não está no lugar devido. Prefeito e prefeitura não tem que ter essa visão de separar a cidade. Muito pelo contrário, a prefeitura ela tem que ajudar a população que tem problemas hoje, por conta da situação que nós vivemos em Florianópolis. Sim. Um dado eu estou te dando agora, e Sim. tu já sabia desse dado, que é a questão imobiliária. Sim. Não tem como você pagar um aluguel em Florianópolis Está se ganha um insuportável. salário mínimo. Isso, na verdade, está expulsando o trabalhador, Com né? certeza. Cada vez mais ele ficando mais distante do seu ponto de trabalho. Mais distante, com uma mobilidade urbana terrível. Abala a sua saúde, Claro, porque você tem que, sabe, tem um impacto sair social de uma na sua outra família, cidade para trabalhar em vai Florianópolis. ficar tempo no mais trânsito, não tempo no chega trânsito, cedo para criar, menos pra tempo educar com a o filho. família, com certeza. Olha só o problema. E por incrível que pareça, me parece que a prefeitura, ela sabe disso, mas faz uma propaganda contrária, parecendo que esse lugar é um lugar simplesmente maravilhoso. E é um lugar bom. Sim. Nós não achamos que não. Florianópolis é um Só que lugar não é pra todos lindo. ainda. Só que aí, para quem que é essa É. Florianópolis?
Aquele que constrói os prédios consegue pagar um aluguel depois dele construído? Não consegue. E, por incrível que pareça, muitos são atraídos pela construção civil, por outros tipos de serviço, atraídos pelos empresários, inclusive, de Florianópolis, para construir os seus espaços, para construir os seus empreendimentos. E, quando acaba a obra, justamente esses trabalhadores, eles depois são tratados, se não conseguem pagar o seu imóvel, se não consegue pagar seu aluguel, muitas vezes vão morar na rua. Esses são feitos de qual maneira? São percebidos de qual maneira? Quase como um bandido. E está errado essa Ou visão. invisível ou são bandidos. Exato. Se torna invisível até o ponto de que realmente a própria narrativa da prefeitura começa a transformar esse problema social num problema de segurança pública. Com certeza. Misturando as coisas. Que não pode ser misturado. Não pode ser misturado, tem que ser tratado de maneira diferente. Até porque se tu deixa de tratar um problema social, um problema de solução que são com base em tu ser um trabalho perene, constante, e que possa realmente resolver aquele problema de uma maneira que, nessa constância, você vai acolhendo, vai tendo as portas de entrada para atendimento de serviço público, você vai evitar que aconteça em grande quantidade o que realmente acaba acontecendo, que alguns acabam realmente, no momento de estar vivendo na vulnerabilidade, de cair na criminalidade. Mas, infelizmente, a prefeitura já joga na narrativa de que é um problema de segurança. Ela tira a questão realmente de responsabilidade que é dela para fazer com que crie uma narrativa, e a sociedade acaba criando, no medo, uma narrativa única. E eu acho que tem um elemento ainda muito ruim nessa história toda, Leila. É porque a prefeitura trabalha na lógica de fazer uma separação social. Ela acaba trazendo para ela, justamente, a forma de uma guerra quase que social. Olha, você está mais seguro, aquela rapaziada pode ser um problema para ti, então vamos atacar com polícia. Me parece que é quase isso. E não pode ser assim. Nós temos que ter uma lógica de pacificação, mas essa pacificação com justiça social. Aí você, como prefeitura, não dá o equilíbrio econômico, não dá a possibilidade de políticas públicas e, além de tudo, transforma essas pessoas vulneráveis em inimigos da sociedade. Está errado. Estamos vendo mais uma paixão aqui do Cadu, então a gente já identificou uma paixão dele pela profissão, a paixão dele pelo filho dele, que ajuda a mudar essa evolução do Carlos Eduardo para Cadu, a evolução para a política, com a paixão pela política, e a gente gostaria de ver agora essa paixão aí, nos últimos minutos que a gente tem aqui agora, Cadu, de que tu possa falar um pouquinho desse novo desafio que tu tens agora para esse ano, para essas eleições, que é a tua pré-candidatura, né, colocada, e esses desafios, toda essa paixão sendo colocada para fora, no momento único que a gente dialoga com a comunidade, com as pessoas, que a gente pode expor para os eleitores um ponto de esperança, um ponto de luz. E esse é o momento mágico, o momento das eleições, o momento que tanta gente lutou, tanta gente foi perseguida, tanta gente deu seu sangue, seu suor, sua vida, para que a gente tivesse esse direito, que diante da democracia, diante da urna eletrônica, a gente pudesse escolher. Fala um pouquinho sobre esse período agora que a gente vai viver aí, que a gente vai poder estar experimentando, te ver nas ruas. Primeiro que a gente tem que destacar que no Brasil as pessoas, elas têm que defender com todas as suas forças um regime democrático. Recentemente, essa falsa polarização construída, na verdade falsa porque existem pessoas contrárias à democracia, contrárias à opinião dos outros, que não seja a sua própria. E aí cria uma falsa visão de polarização. Não. Quem é a favor de ditadura, de regimes autoritários, autocráticos, esses nem poderiam estar na política, porque senão estão abertos ao diálogo, à compreensão, o que fazem na política. E, por incrível que pareça, elas estão na política para dissuadir. Elas estão na política para, de alguma forma muito ruim, construir uma narrativa para voltar a regimes autoritários. Se nós não entendermos isso, nós não vamos combater os nossos inimigos e adversários da maneira como eles precisam ser combatidos. E nós temos inimigos e adversários, aqueles que são inimigos da democracia. E essa sua pré-candidatura? Isso. A pré-candidatura ela tem um objetivo muito, eu acho que nobre, posso dizer assim. Florianópolis, Leila, no último... Nobre de coragem, né? De coragem. Nobreza de coragem. Isso. No último relatório do TRE, nós estamos chegando a 400 mil eleitores. Nós temos um outro relatório que é do IBGE. Do IBGE destaca o seguinte: dessa população, 54% são mulheres. Desses 54% de mulheres, nós temos um outro dado também do IBGE, que diz que 1/4 da população de Florianópolis ganha até um salário mínimo. 1/4 da população é muita gente. Sim. Agora você imagina, 1/4 da população de Florianópolis, a maioria é mulher,
que precisa ter um salário mínimo para sobreviver, que já é difícil. E aí você pega os aparelhos da prefeitura que muitas vezes não alcançam essa realidade de Florianópolis, porque não está pensando nisso. E vem caindo a qualidade também. Exato. Você vai pegar, por exemplo, a questão da educação. Creche em tempo integral está desaparecendo de Florianópolis. E quando eu não tenho creche de tempo integral, o que faz uma mulher, muitas vezes, que é 54% da população, um quarto dessas mulheres ganhando um salário mínimo, como é que ela vai conseguir ter um emprego de maior qualidade, porque ela está sendo afetada não tendo um aparelho público da prefeitura. O fim das escolas, creches de tempo integral, é o fim também dessa autonomia das mulheres que são a maioria aqui na cidade de Florianópolis. Um outro dado interessante, nós em Florianópolis, e como nós estamos vendo, percebendo, me parece que a prefeitura tomou o serviço público como inimigo, nós temos que imaginar que um professor ou uma professora da rede municipal, ela é também cidadã e merece respeito como qualquer outra pessoa. Agora, é impossível nós termos uma cidade com quase 70%, 80% da população dos professores e professoras sendo contratados temporários, e aí essa contratação temporária não dá justamente a autonomia, a independência, uma vida muito mais digna e segura. Não, ao contrário. Nós temos aí uma incapacidade de governo de olhar para a educação como um objeto de investimento, um futuro para a população de Florianópolis, e olhar os aspectos que a Florianópolis exige. Essa Florianópolis que um quarto ganha um salário mínimo, que a maioria é mulher, que o serviço público está atacado. Como é que nós vamos melhorar uma cidade se a prefeitura não consegue olhar justamente para as pessoas menos abastadas? E nós vamos ter uma diferença muito grande de oportunidades. Né? Muito grande. Até porque isso aconteceu nos principais grandes centros urbanos do nosso país, quando a cidade não estava preparada para receber uma quantidade enorme de pessoas chegando. A cidade vai ficando conurbada, o serviço público vai ficando deficitário, os serviços sociais deixam de ser atendidos nas comunidades, essa falta de oportunidade vai gerando uma sociedade cada vez à margem do que realmente o Estado pode oferecer, e isso aumenta índice de criminalidade, problemas sociais, de toda a ordem, que faz com que a cidade perca a qualidade de vida e o bem-estar. E é para isso que a gente também, na política, tem que trazer à luz esses debates e fazer com que as pessoas, nas eleições, prestem atenção, né? A importância nossa, de como pré-candidatos aqui, é de deixar uma reflexão no momento eleitoral da cidade que a gente já teve, como qualidade de vida, para quem mora e nasceu aqui, já sabe muito bem que já perdemos bastante do que nós temos qualidade de vida. Ainda é uma cidade linda, uma das melhores capitais do Brasil, qualidade de vida ainda é muito boa, mas já perdemos muito. Muito. Como é que vai ser daqui para frente? Que maneira que a gente espera os próximos 10, 15, 20, 30 anos? Como é que a gente espera realmente que a cidade e os nossos filhos possam ter direito aos espaços, aos territórios da nossa cidade? É isso que a gente vai ter que levar para as eleições. É um grande desafio nosso nas nossas pré-candidaturas. Eu fico muito feliz de ver o Cadu aqui extremamente apaixonado por tanta coisa, falando aqui realmente de uma forma que as pessoas, tenho certeza, quem está acompanhando, presta atenção e fica ligado justamente nesse personagem político, essa personalidade política que é o Carlos Eduardo, pai, Carlos Eduardo Cadu, professor, o Cadu vereador, o Cadu dirigente, já foi dirigente sindical e também dirigente do partido. Então nós temos aqui uma grande quantidade de facetas do Cadu e que quem pôde acompanhar aqui no nosso PT Cast, a gente está estreando com essa ideia nova aqui de atrair mais as pessoas que acompanham o canal do PT, os canais do PT, que possam conhecer personalidades, a história do partido, a história das nossas personalidades também, das nossas figuras partidárias, e também a gente fazer um debate sobre realmente o futuro das nossas cidades, e a nossa capital não poderia deixar de dar esse exemplo para o restante do estado nosso catarinense. Cadu, quero te agradecer de montão a tua presença. Tu vai ter que voltar aqui em breve, a gente vai continuar esse debate aí, eu tenho certeza que as pessoas vão pedir para ouvir mais aí do que a gente tem apresentado. Quero te agradecer e te desejar sucesso nessa caminhada aí que a gente tem aí para esse ano 2024, que eu tenho certeza que nós vamos fazer história e Florianópolis vai dar um grande recado, nós vamos deixar um grande legado dessas eleições, com certeza, na nossa capital catarinense. Com certeza. E Lela, eu quero te agradecer mais uma vez por essa coragem que você tem do teu nome à disposição, porque Florianópolis merece uma figura tão grandiosa
como é o companheiro Lela aqui em Florianópolis. Lula lá e Lela aqui. Obrigado aí, tamo junto, tá? Valeu. Então hoje o nosso PTcast fica por aqui, quero agradecer a cada um de vocês que estava aqui acompanhando, dá um sininho aí, aperta o sininho aí que tem aí no YouTube para poder receber as notificações. A gente continua o nosso debate aí, vai acompanhando que os próximos episódios vão saindo, os nossos pré-candidatos que a gente vai chamando, ou também figuras do partido que tem uma grande trajetória no partido e construíram a história desse partido, que é o maior da América Latina e um dos maiores partidos do nosso planeta Terra. Até a próxima, valeu! Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.